Expulso do Níger, França tenta tirar vantagem de acordo nuclear com o Brasil? Pergunta. Brasil e França discutem desde dezembro de 2023 um acordo no âmbito nuclear em que os franceses investiram no desenvolvimento de nossas usinas nucleares em troca de poderem explorar o minério de urânio em solo brasileiro. Até agora, no entanto, o único documento assinado foi um memorando sobre a prospecção de minas de urânio. O acordo expandiria o modelo do Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha do Brasil e outras áreas, como medicina nuclear, agricultura e a revitalização do Parque Nuclear de Angra, com as obras em Angra 1 e a construção de Angra 3. É dentro do ProSub que está em construção o primeiro submarino de propulsão nuclear convencionalmente armado brasileiro, o Álvaro Alberto. Com transferência de tecnologia francesa, o armamento está previsto para ser lançado no mar em 2036. Um financiamento de 3 bilhões feito pela Agência Francesa de Desenvolvimento, Banco de Desenvolvimento Público do país europeu para o desenvolvimento das capacidades nucleares brasileiras, seria securitizado através da exploração de reservas de urânio brasileiro, a oitava maior do mundo. Jéssica Germano, doutora em Estudos Marítimos pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos da Escola de Guerra Naval, explica que dados da indústria nucleares do Brasil, empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, confirmam reserva de 232 mil toneladas de urânio no Brasil, localizadas principalmente no Nordeste, na Bahia e no Ceará. Mas nem todo o território brasileiro tem estudo sobre isso, então é possível que tenhamos reservas muito maiores. De acordo com o deputado federal Júlio Lopes, PP, Rio de Janeiro, presidente da Frente Parlamentar Mista de Tecnologia e Atividades Nucleares, e líder das tratativas, a estimativa é que existe uma reserva de 309 mil toneladas de urânio no Brasil. Hoje o urânio está a $220 o quilo. Um quilo de urânio é um copo de água cheio, portanto é equivalente a água em torno de 62 bilhões. O dinheiro do Banco Francês seria utilizado principalmente para finalizar as obras de Angra 3, que se encontram paradas há mais de uma década. É estimado que as contenções para que não vaze nenhum material radioativo custem ao governo cerca de 15 bilhões, enquanto que para finalizar a usina o custo é de 20 bilhões. As discussões, no entanto, sofreram uma desacelerada com a visita do presidente da França, Emmanuel Macron. O motivo teria sido a ausência do ministro da Economia e Finanças francês, Bruno Le Maire, peça fundamental nas discussões. Nós avançamos, mas poderíamos ter ido muito além do que fomos, obviamente. O acordo da área nuclear é importante, mas nós poderíamos ter avançado muito até em termos financeiros, diz Lopes. Por enquanto, apenas um memorando entre o Serviço Geológico Brasileiro e o Serviço Geológico Francês de prospecção de urânio foi firmado. Atualmente, as indústrias nucleares do Brasil têm monopólio da exploração do minério de urânio no país. Pelo acordo, a francesa Orano, cuja propriedade majoritária do Estado francês passaria a ter acesso às reservas brasileiras. De onde vem o interesse francês? Pergunta. A França possui uma matriz elétrica composta de 70% de fontes nucleares, disse Germano. Entretanto, desde 2001, o país não minera mais urânio em seu território. A atividade não é considerada economicamente interessante. Isso faz com que o país seja dependente de importações de urânio. Há anos, a França busca diversificar suas fontes de urânio, buscando outros fornecedores de minério, afirma Franco Alencastro, mestre em Relações Internacionais pela Fonte Difícil, Universidade Católica do Rio de Janeiro. Dados de 2022 da Comunidade Europeia de Energia Atômica colocam o Níger como segundo maior exportador de urânio para as usinas francesas, logo atrás do Cazaquistão. Figuram ainda na lista entre os maiores exportadores Uzbequistão, Austrália e Namíbia. Mesmo que não figure em primeiro lugar, a compra de urânio do Níger é extremamente vantajosa para o país. Responsável por 5% do urânio que circula no mundo, o país do oeste africano é uma anticolônia francesa e participa da comunidade financeira africana, ou seja, utiliza o franco CFA como moeda. Nova face do colonialismo francês, o franco CFA atrela as economias africanas à de Paris. Os países africanos são obrigados a manter pelo menos 50% de suas reservas de tesouro francês. No tesouro francês, exemplifica Luiz Augusto Medeiros Rutledge, pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro na área de petróleo e gás e analista de geopolítica do Centro de Estudo das Relações Internacionais CERES. Há décadas que o conglomerado nuclear francês Orano, antiga Areva, explora o urânio no Níger. Incertezas, França é expulso do Níger. Só que em 2023 a França foi expulsa do Níger após um golpe militar que depois o antigo presidente estabeleceu uma junta militar no poder com o general Abdul Rahmani Tikiani como líder.
Isso fez com que se criasse não só uma incerteza quanto ao fornecimento de urânio para o país, quanto também seu encarecimento, indiretamente explica Rutedlig. O Estado francês ainda controlava boa parte dos minérios nigerinos, por ser dono do Somai e Cominac, subsidiárias da Orano, fazendo a atividade extremamente lucrativa. Primeiramente, porque não pagavam tarifas para a exportação do urânio para a França, não pagavam impostos sobre os recursos materiais nem sobre as ferramentas utilizadas, pagavam royalties de apenas 5,5%, um valor tão baixo que apenas a Austrália, o país com as maiores reservas de urânio do mundo, se equipara. Para se ter uma dimensão do roubo, em 2010 a Areva Orano produziu o equivalente a 2,3 trilhões de francos CFA ocidental, 190 bilhões de urânio no Níger, mas repassou apenas 300 bilhões, 2,4 bilhões para o país. Dessa forma, a estratégia de diversificar suas fontes de urânio foi acelerada pelos acontecimentos no Níger, destacou Alencastre. O Brasil aparece como importante peça nesse jogo da geopolítica energética, completou Rutledge. França quer tirar a vantagem devida? Pergunta. A situação atual da França encontra um paralelo histórico, ainda que menos extremo, à Guerra da Lagosta. O momento histórico das relações internacionais do Brasil se deu após a França perder o controle de possessões coloniais na África, em especial a Mauritânia, e com isso perder acesso a regiões de pesca de lagosta. De maneira a remediar isso, a França enviou uma missão comercial ao Brasil interessada em realizar a pesca nas águas do Nordeste brasileiro. Após negociações, permissão foi dada aos franceses desde que estes se limitassem a 3 barcos e realizassem pesquisas sobre a criação de viveiros de lagosta. No entanto, a França, na época liderada por Charles de Gaulle, quis tirar vantagem da situação. Fiscais da Marinha do Brasil perceberam que pesquisas não estavam sendo feitas e, em vez de 3 barcos, os franceses tinham 4 barcos pescando de maneira descontrolada. A situação escalou ao ponto de que uma crise diplomática se instalou entre os países. Barcos franceses apareciam na costa brasileira e eram expulsos pela Marinha. Em resposta, de Gaulle enviou contra-torpedeiros para escoltar os navios pesqueiros franceses. A Marinha do Brasil enviou seus próprios contra-torpedeiros e submarinos e o conflito se aproximou da via militar diversas vezes. Mas a situação foi resolvida de maneira diplomática, com os navios franceses abandonando as águas brasileiras. Para Alencastre, a tentativa de obter uma vantagem devida é um modus operandi da política externa francesa. No contexto atual, destaca o internacionalista Macron entabulou uma tentativa de melhorar sua reputação, principalmente na África. O paradoxo dessa estratégia, ou talvez sinal de que ela veio tarde demais, é que ela ocorre no momento em que muitos governos na África estão rejeitando seus antigos acordos com a França e buscando novas parcerias. O qual Dorsai, então, busca diversificar suas parcerias. Nesse processo, é provável que veremos elementos desse tratamento especial que a França utiliza com seus aliados africanos aparecendo em outros países. O deputado Júlio Lopes destaca que o Brasil é um dos únicos países do mundo que desenvolveu o enriquecimento de isotopo urânio até 20%. Dessa forma, mesmo que a princípio o país haja como um exportador do minério, ainda como tem uma grande nível de tecnologia envolvida. Nós deveremos fazer por obrigação uma sistemática em que a nossa exportação comece com o minério, mas acabe por nos permitir exportar o Yellow Cake, o combustível nuclear, na sua versão mais importante. O Pedlig também ressaltou a importância dessa tecnologia desenvolvida nacionalmente. É extremamente estratégica a produção de urânio enriquecido para incrementar a produção de energia nuclear e reduzir a dependência de hidrelétrica e de termoelétrica. Defesa dos Estados Unidos tenta forçar a evidência de que a Rússia está por trás de arma energética. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Leon Austin, está lutando para encontrar evidência de que a Rússia está por trás de uma arma energética que está causando mal-estar em diplomatas e agentes de inteligência norte-americanos. Nesta terça-feira, Austin pediu à Agência de Inteligência de Defesa, DIA, e à Agência de Segurança Nacional, NSA, que revisem seus relatórios sobre a culpa da Rússia na chamada Síndrome de Havana. Falei com líderes da comunidade de inteligência e abordei essa questão com eles. Eles me garantiram que continuarão a abordar e investigar qualquer nova evidência que se apresente, disse Austin em um depoimento perante o Comitê de Serviços Armados do Senado. Segundo a reportagem da CBS, de 31 de março, haveria evidência de que a Rússia está por trás de uma série de ataques de Síndrome de Havana contra as autoridades dos Estados Unidos no Vietnã em 2021. Em resposta, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, classificou as acusações como infundadas e enfatizou que nenhuma prova foi fornecida para basear as alegações.
No início de março, o Washington Post noticiou que 5 agências de inteligência dos Estados Unidos concluíram que era muito improvável que qualquer adversário estrangeiro estivesse por trás de algum tipo de arma energética usada contra diplomatas e agentes de inteligência dos Estados Unidos. Desde 2015, funcionários do governo dos Estados Unidos vêm relatando casos de síndrome de Havana, também conhecido como incidentes de saúde anômalos. Os sintomas incluem tontura, dores, problemas visuais e disfunção cognitiva iniciadas após sons intrusivos e uma pressão na cabeça. Irã ameaça fechar o Estreito de Hormuz em retaliação e diz que laços Israel, Emirados Árabes Unidos são ameaça. O comandante da Marinha do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica disse nesta terça-feira que a presença de Israel nos Emirados Árabes Unidos é vista como uma ameaça por Teherã e sugerir que o país pode fechar o Estreito de Hormuz se for necessário. O comandante Al-Zera Tangzili afirmou que a vingança iraniana pelo ataque israelense contra sua embaixada na Síria não será precipitada. Ao mesmo tempo que sinalizou a rejeição de Teherã à normalização dos laços entre Tel Aviv e Abu Dhabi. Não somos atingidos sem contra-atacar, mas também não somos precipitados na nossa retaliação. Podemos fechar o Estreito de Hormuz, mas não fazemos. No entanto, se o inimigo vier nos perturbar, vamos rever a nossa política, afirmou Tangzili, segundo a Reuters. Os Emirados Árabes Unidos, situados no outro lado do Golfo Pérsico, tornaram-se a nação árabe mais proeminente ao estabelecer laços diplomáticos com Israel em 30 anos. Sob um acordo mediado pelos Estados Unidos em 2020, embora Abu Dhabi também tenha relações diplomáticas comerciais normais com Teherã, sabemos que os sinoístas não foram levados para os Emirados Árabes Unidos para fins econômicos, mas sim para segurança e trabalho militar. Isso é uma ameaça para nós e não deveria acontecer, acrescentou Tangzili. Cerca de 1/5 do volume de consumo total de petróleo do mundo passa diariamente pelo Estreito de Hormuz, uma média de 20,5 milhões de barris por dia. Entre petróleo bruto, condensado e produtos petrolíferos passaram por Hormuz. Entre janeiro e setembro de 2023, mostraram dados da empresa análise Vortex, citada pela mídia. O Irã já disse que vai retaliar os ataques aéreos israelenses à seção consular da sua embaixada na capital da Síria, realizado no dia 1º de abril, e que mataram 7 oficiais do IRGC, incluindo 2 comandantes sêniores. O ataque alimentou as tensões entre os inimigos já agravados pela guerra Israel-Hamas na faixa de Gaza. G7 quer comprometer 2% do PIB de seus membros para gastar 10 trilhões em armamento, diz mídia. Os Estados Unidos e os seus aliados estão apenas começando a aceitar o enorme aumento nas despesas de defesa para confrontar as forças armadas da Rússia e da China, em uma tentativa de justificar sua narrativa de que Pequim e Moscou representam ameaças reais. De acordo com a Bloomberg, uma nova era de rearmamento global está ganhando ritmo, com custos cada vez mais elevados e decisões difíceis para os governos ocidentais que já se debatem com finanças públicas instáveis. Mesmo com um gasto recorde de 2,2 trilhões no ano passado, os países da União Europeia apenas começaram a considerar o que os Estados Unidos já desenharam em sua estratégia de segurança como sendo seus maiores desafios, Rússia e China, enquanto as economias ocidentais têm se debatido para manter suas obrigações institucionais pós-combate à C-19 ante a crise dos meios de produção e os reflexos de suas sanções unilaterais contra a Rússia pela crise ucraniana que impactaram diretamente os preços de energia. Os líderes políticos têm saudado o seu progresso em direção aos objetivos da Organização do Tratado Atlântico Norte de reservar 2% do seu produto interno bruto para a defesa. Se os Estados Unidos e os seus aliados do G7 atingissem esses níveis, isso equivaleria a mais de 10 trilhões em compromissos adicionais ao longo da próxima década, de acordo com os cálculos da apuração. Os aliados ocidentais têm argumentado que os ganhos russos na Ucrânia, bem como o aumento de produção chinesa bem como o aumento da projeção chinesa sobre a Ásia Pacífica, associada à sua vontade de ramificação pacífica de Taiwan, representam ameaças concomitantes que estimulam sua corrida armamentista, algo que tanto Pequim quanto Moscou já negaram repetidamente, lembrando que são os Estados Unidos e seus aliados que têm tomado atitudes que perturbam a paz global. Como consequência do seu investimento militar, os líderes ocidentais estão tendo de encarar de frente problemas relacionados com impostos, segurança social e empréstimos governamentais que têm se acumulado há anos. Não prevejo uma crise fiscal desencadeada por elevados gastos com defesa, disse Simon Johnson, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts,
que anteriormente foi economista-chefe do Fundo Monetário Internacional. Mas me preocupo com a crise de segurança nacional causada pela incapacidade de defender o seu país, apontou Johnson a Bloomberg. O novo paradigma fiscal, no entanto, poderia afetar as maiores economias do mundo se elas decidissem aumentar o investimento em defesa mediante ao baixo desempenho econômico e aos altos custos de empréstimo, considerando as ainda elevadas taxas de juros. Embora os conflitos da Ucrânia e em Gaza tenham concentrado a atenção na Europa e no Oriente Médio, o aumento dos orçamentos militares é um fenômeno global, estimulado em grande parte pelas narrativas ocidentais. A grande questão que se apresenta agora é se um mundo remilitarizado poderá conciliar tais compromissos com receitas fiscais limitadas, um envelhecimento exponencial das populações, custos de qualidade de vida aumentados e cadeias de produção cada vez mais custosas. Especialista chinês destaca o poderio formidável de bombas aéreas russas FAB-3000. Especialistas militares enfatizaram que a Ucrânia não tem nada na manga para combater as bombas aéreas russas FAB-3000 e alegam que o novo projeto pode desempenhar um papel crucial na operação militar especial. A Rússia começou a produzir em massa bombas que representam uma ameaça crítica para o exército ucraniano, informa a Rádio Nacional da China. Depois que a Rússia aprimorou a bomba FAB-3000 com um módulo de correção, seu poder destrutivo se tornou ainda mais formidável. O projétil justifica plenamente o seu nome de superbomba, disse o observador militar Shao Ling. A arma será supostamente imparável pelas atuais defesas antiaéreas da Ucrânia. As defesas antiaéreas que a Ucrânia possui atualmente são incapazes de interceptar essas superbombas, o que significa que as tropas terrestres de Kiev são completamente vulneráveis a esses projetos, acrescentou Shao. Recentemente, o ministro da Defesa da Rússia confirmou que a produção em massa das bombas FAB-3000 foi lançada neste inverno europeu. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, foi informado de que a produção de bombas aéreas FAB-500 se multiplicou por várias vezes na empresa. A produção da FAB-1500 foi duplicada e desde fevereiro deste ano foi organizada a produção em massa da FAB-3000, detalhe comunicado. Especialistas enfatizam que a bomba planadora FAB-3000 pode destruir locais fortificados do adversário que podem parecer impenetráveis. Mídia. OTAN enfrenta problemas com reduzidos estoques de armas e equipamento obsoleto. A OTAN está enfrentando uma série de problemas organizacionais internos que tornam sua prontidão operacional inconsistente com as declarações fortes por parte dos funcionários da organização, escreveu o observador Eduardo Lucas no jornal The Times. A estrutura de comando é uma bagunça. Os estoques de armas são pequenos, a infraestrutura é inadequada, a logística é fraca e o equipamento está desatualizado, disse ele. De acordo com o jornalista, a intenção dos países da OTAN de infligir uma derrota à Rússia em um hipotético conflito militar não tem nada a ver com a realidade. Na Europa e nos Estados Unidos não só subestimam o potencial de Moscou, mas também superestimam as capacidades do Ocidente, acrescentou Lucas. Essa abordagem do estilo "vamos fingir" baseia-se em um pensamento ultrapassado e complacente. Qualquer guerra será breve, apenas 1 ou 2 semanas, porque a vantagem tecnológica do Ocidente lhe permitirá desferir golpes devastadores contra a Rússia. E o medo das armas nucleares americanas impedirá a retaliação, concluiu o artigo. Moscou tem repetidamente enfatizado que não representa uma ameaça a nenhum dos países da OTAN, mas não ignorará ações potencialmente perigosas para seus interesses. Ao mesmo tempo, a Rússia continua a estar aberta ao diálogo, mas em pé de igualdade, o Ocidente deve abandonar o trajeto da militarização da Europa. É o que veremos. Canadá considera adquirir submarinos nucleares. O Canadá publicou na segunda-feira um documento de política de defesa atualizado, prevendo um programa de gastos maciços para os próximos anos. Ottawa planeja investir quase 6 bilhões nos próximos 5 anos e mais de 53 bilhões nas próximas 2 décadas. Enquanto o programa ainda fica atrás da meta de 2% do PIB em gastos com defesa, atingida por menos da metade dos países membros da OTAN, o governo canadense apresentou a medida como um passo significativo para cumprir o compromisso. O documento apresentado por Canadá, intitulado Nosso Forte, Forte e Livre, sinaliza que o país está buscando assumir uma postura mais forte no Ártico, com a construção de novas instalações militares no norte, além de reforçar as capacidades militares e aéreas. Vamos explorar opções para renovar e expandir nossa frota de submarinos para permitir que a Marinha Real canadense projete um fator de dissuasão
persistente em todas as 3 costas, com submarinos convencionais capazes de navegar sob gelo, diz o documento. Durante uma coletiva de imprensa para apresentar a nova política de defesa, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau sugeriu que o país também poderia considerar a aquisição de submarinos nucleares. Isso é certamente o que veremos. Que tipo de submarinos são apropriados para as responsabilidades do Canadá em proteger a costa mais longa do mundo e a costa mais longa do Ártico no mundo? Disse ele ao responder uma pergunta sobre a opção de obter submarinos não convencionais. O premier também elogiou a crescente cooperação com o bloco AUKUS, liderado pelos Estados Unidos, saudando as perspectivas de o Japão se juntar a ele. O Canadá promete novo foco na defesa do Ártico, na compra de equipamentos. Os militares canadenses receberão novos helicópteros táticos, aeronaves de alerta precoce, bem como mísseis de longo alcance, e aumentarão sua presença no Ártico como parte da política de defesa atualizada do país. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau anunciou detalhes da política em uma entrevista coletiva na segunda-feira, durante a qual falou sobre a necessidade de lidar com a situação de segurança cada vez mais imprevisível. A atualização, que expande a política de defesa do país para 2017, coloca mais ênfase nos territórios do Ártico e no norte do país. A mudança climática está remodelando rapidamente o Canadá e remodelando o nosso norte, diz Trudeau na entrevista coletiva televisionada da base das forças canadenses em Trenton, Ontário. O nosso Ártico está agora a aquecer 4 vezes mais do que a média global, tornando uma região vasta e sensível, mas acessível a intervenientes estrangeiros que têm capacidades crescentes e ambições militares regionais, afirma o documento de atualização política intitulado O Nosso Norte, Forte e Livre. A política prevê um adicional de 8,1 mil milhões de dólares canadianos para gastos militares que serão implementados ao longo dos próximos 5 anos. O orçamento de defesa do país aumentará dos atuais 30 mil milhões de dólares para 50 mil milhões de dólares até 2029. Enquanto os equipamentos a serem adquiridos estão sensores marítimos especializados, uma nova frota de helicópteros táticos e mísseis de longo alcance para o exército canadense. O Canadá também adquirirá uma nova frota de aeronaves de alerta aéreo, antecipando que melhorará a capacidade do país de monitorar ameaças aéreas e garantirá uma resposta mais rápida e coordenada com os Estados Unidos quando necessário, de acordo com a atualização da política. Além disso, serão adquiridos novos sistemas de comunicação por satélite, ampliadas as capacidades de operações cibernéticas. Como foco no Ártico, os militares canadenses estabelecerão centros de apoio no extremo norte. Uma nova estação terrestre de satélite também será construída no Ártico. A atualização da política fala sobre amplas capacidades, mas não foram incluídas datas específicas para aquisições de equipamentos. As iniciativas somam-se a outros projetos canadenses, incluindo planos para melhorar o radar e os sistemas de alerta precoce do Comando Conjunto de Defesa Aeroespacial Norte-Americano, Estados Unidos e Canadá. No último ano, o Canadá anunciou 30 bilhões em compra de equipamentos, incluindo a aquisição do Lockheed Martin F-35 e do Boeing P-88A Poseidon. O Canadá também está comprando uma frota Raptors General Atomics Mk-9B, bem como caminhões. Em abril de 2023, o Canadá anunciou que estava avançando com um novo radar de longo alcance projetado para proteger as cidades norte-americanas. Esse radar ártico, além do horizonte, será estabelecido na porção sul da província de Ontário e fornecerá detecção de longo alcance de ameaças que se aproximam do Alasca. O sistema faria parte do que o governo canadense chama de abordagem em camadas para vigiar as abordagens do norte da América do Norte. Em fevereiro de 2024, o Canadá também anunciou que iria gastar 316 milhões de dólares
em novos sistemas de defesa aérea e antidrones, bem como em mísseis antitanque para suas tropas na Letônia, como parte do reforço dos seus compromissos com a OTAN. O Canadá tem estado sob pressão dos Estados Unidos e da OTAN para aumentar os seus gastos militares. O Canadá é o sétimo maior gastador da OTAN quando se trata de dólares reais. Mas em termos de compromisso das ações da aliança, de gastar 2% do seu PIB na defesa, o país ainda não atingiu esse valor. Atualmente gasta 1,3% do seu PIB em defesa. O novo financiamento delineado na atualização da política de defesa aumentará essa taxa para 1,76%. O ministro da Defesa, Bill Blair, disse na conferência de imprensa que os anúncios delineados da política atualizada mostram que o Canadá leva a sério o seu cumprimento de mandato à OTAN. Trudeau indicou ainda que mais projetos de equipamentos serão anunciados nos próximos anos. Ele disse que a Marinha Real canadense está agora trabalhando na aquisição de uma nova frota de submarinos. Ainda não definimos exatamente quais tipos de submarinos e como eles serão implementados, disse Trudeau. Portanto, não colocamos neste cálculo o dinheiro que o Canadá gastará em submarinos nos próximos anos. David Cowell, o embaixador dos Estados Unidos no Canadá, divulgou um comunicado na segunda-feira observando que a atualização da política articulativa, o que ele chamou de um adiantamento substancial para cumprir a meta de gasto da OTAN. Os compromissos financeiros firmes na atualização da política representam alguns dos investimentos mais significativos em gastos com defesa na história recente do Canadá, diz Cowell. Passar de 1,33% para 1,76% até 2029 e 2030 é um verdadeiro progresso. E também nos sentimos encorajados pelas garantias que recebemos de que haverá investimentos adicionais. Com o anúncio de hoje, o Canadá continua a sua longa história de ser um forte aliado da OTAN e parceiro dos Estados Unidos, acrescentou Cohen. Embora grande parte do foco da atualização política estivesse no Ártico e na defesa da América do Norte, havia iniciativas no documento desencadeadas pela guerra na Ucrânia. A política observou que o Canadá investirá 9,5 mil milhões de dólares ao longo de 20 anos para construir uma reserva estratégica de munições e aumentar a produção de munições de artilharia fabricadas no Canadá. A venda dos F-15 para Israel está em jogo enquanto os democratas pressionam Austin em Gaza. Um importante democrata disse na terça-feira que é evasivo quanto à aprovação de uma venda de F-15 de 18 bilhões para Israel, mesmo quando os membros centristas do partido que anteriormente apoiava a ajuda militar irrestrita ao país se tornaram cada vez mais céticos em meio à crise humanitária em Gaza. E o tema do apoio militar dos Estados Unidos a Israel ofuscou uma audiência com o secretário de Defesa nesse mesmo dia sobre o pedido de orçamento do Pentágono. O deputado Gregory Meeks, de Nova York, o principal democrata do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, expressou reservas sobre a venda do caça e exigiu um briefing confidencial do governo Biden, levantando questões sobre se ele dará luz verde ao acordo pendente. Quero saber que tipo de armas e para que seriam utilizadas, disse Meeks à CNN na terça-feira. Não quero que os tipos de armas que Israel tem utilizado causem mais mortes, disse ele. Quero garantir que a ajuda humanitária chegue, não quero que as pessoas morram de fome, quero que o Hamas liberte os reféns. E eu quero uma solução de 2 estados. Meeks referia-se à guerra Israel-Hamas, que começou depois que o grupo militante lançou um ataque fatal ao país em outubro e fez reféns. Israel respondeu travando uma guerra na faixa de Gaza, que levou à morte de dezenas de milhares de pessoas, segundo muitas estimativas. A solução de 2 estados exige nações separadas, uma para os israelitas e outra para os palestinianos. A venda inclui 50 caças F-15 fabricados pela Boeing, mísseis AA avançados de médio alcance fabricados pela Raytheon e kits de Direct Attack Munition fabricados pela Boeing, que convertem bombas mudas em munições guiadas com precisão. Um político e outros veículos relataram pela primeira vez a venda na semana passada. Israel não receberia os caças e munições da venda até o final da década. Os principais democratas e republicanos nos painéis de relações exteriores da Câmara e do Senado têm autoridade para bloquear a venda de armas e o Departamento de Estado normalmente os alerta sobre os acordos antes de notificar formalmente o Congresso, a fim de evitar constrangimentos aos aliados. Os principais republicanos nos comitês, o senador Jimmy Risch, de Idaho, e o deputado Mickey McCall, do Texas, assinaram a venda logo depois que o governo Biden apresentou a notificação formal em 30 de janeiro. O gabinete do presidente de Relações Exteriores do Senado, Ben Card, MD,
recusou-se a comentar se ele apoia a venda do F-15. Gard se encontrou com o líder da oposição israelense, Yair Lapin, na segunda-feira. Outros membros da Câmara, que anteriormente apoiavam a ajuda militar dos Estados Unidos a Israel, assinaram uma carta ao presidente Joe Biden e ao secretário de Estado, Antony Blinken, na semana passada, expressando preocupação com a venda. A deputada Nancy Pelosi, democrata da Califórnia, ex-presidente da Câmara, bem como a deputada Beth McCollum, de Minnesota, a principal apropriadora da defesa democrata, assinará a carta ao lado de outros 38 democratas. Eles também criticaram Biden por outra transferência de armas para Israel na semana passada, observando uma carta que supostamente inclui 1.800 bombas MK-84 de 2.000 libras, 500 bombas MK-82 de 500 libras e 25 caças F-35A. A carta que Mix não assinou pedia a suspensão das transferências ofensivas de armas enquanto se aguardava a investigação de Israel sobre o ataque da semana passada em Gaza, que matou 7 trabalhadores humanitários, 7 estrangeiros e um palestino. Também apelou a Biden para garantir que qualquer assistência militar futura a Israel, incluindo transferências autorizadas, esteja sujeita a condições que garantam que seja utilizada em conformidade com o direito dos Estados Unidos e internacional. Bombas de 2.000 libras. Enquanto isso, na terça-feira, o secretário de Defesa, Lloyd Austin, respondeu a perguntas durante uma audiência do Senado de membros da bancada democrática que estão cada vez mais preocupados com as contínuas transferências de armas dos Estados Unidos para Israel em meio à guerra. Fiquei surpreso que na semana passada, em que ocorreu o ataque à cozinha central mundial, dando continuidade à crise humanitária, a administração aprovou a transferência de munições adicionais para Israel, especialmente munições ofensivas, disse o senador August King Meili. Bombas de 2.000 libras não são defensivas, elas são ofensivas e não têm muita precisão. As forças de defesa de Israel reconheceram que foram responsáveis por um ataque que matou trabalhadores humanitários da organização humanitária. Austin também enfrentou o ceticismo de democratas e republicanos sobre os planos do governo Biden de construir um cais temporário em Gaza para entregar ajuda humanitária. O senador Tim Kaine disse que o ritmo da ajuda humanitária é insuficiente, citou a diretora executiva do Programa Alimentar Mundial, Cindy McCain, a viúva do ex-senador John McCain, que havia alertado sobre a fome eminente. Não há razão para que os Estados Unidos tenham de construir um cais no Mediterrâneo Oriental, acrescentou Karim. O general Michael Kurilla, que supervisiona as tropas no Oriente Médio como líder do Comando Central dos Estados Unidos, disse à Câmara no mês passado que os planos de proteção da força para o cais de Gaza permanecem confidenciais. Austin disse na terça-feira que as organizações não governamentais serão encarregadas de distribuir a ajuda que chega pelo cais, embora os detalhes ainda não tenham sido acertados. Austin disse que pressionou o ministro da Defesa israelense Yoav Gallant sobre a necessidade de abrir corredores humanitários para Gaza, de garantir a evacuação de seguranças civis antes de qualquer potencial ofensivo israelense Rafah, para onde cerca de 1,5 milhão de palestinos fugiriam durante a campanha de 6 meses. Fugiram. Ainda assim, o senador Jack Rosen, democrata de Nevada, disse que a assistência de segurança dos Estados Unidos a Israel deve, portanto, continuar sem impedimentos. Austin respondeu que a administração Biden está fazendo tudo o que podemos para garantir que obteremos o que precisam o mais rápido possível. Eu esperaria que, à medida que a natureza desta luta começasse a mudar para se tornar uma luta mais precisa, então seus requisitos mudassem um pouco, disse ele. Estaremos atentos às suas necessidades e continuaremos a fornecer assistência e segurança o mais rápido possível. Continuamos empenhados em ajudar Israel a defender-se, mas esperamos. Numerosos manifestantes do grupo ativista Code Pink interromperam repetidamente o início da audiência, gritando para o genocídio de Gaza. As interrupções levaram o presidente Jack Reed a suspender brevemente a audiência, à altura em que os manifestantes abandonaram em massa. Austin disse aos senadores que não temos qualquer evidência de genocídio em Gaza. O Tribunal Internacional de Justiça concluiu em janeiro que havia um risco plausível de genocídio em Gaza e apelou a Israel para que tomasse medidas para proteger civis e permitir a entrada da ajuda humanitária. Depois de uma ligação com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu na semana passada, Biden pediu um cessar-fogo imediato em Gaza e ameaçou mudanças na política dos Estados Unidos na ausência de uma série de medidas específicas, concretas e mensuráveis para lidar com os danos civis, sofrimento humanitário e a segurança dos trabalhadores humanitários.
Força Aérea dos Estados Unidos relata custos mais baixos do B-21 após negociações com a Northrop. A Força Aérea está vendo o custo unitário do B-21 Raiden, seu próximo bombardeiro Stealth, cair após negociações com o fabricante Northrop Grumman, disse o secretário de Defesa na terça-feira. Frank Kendall disse ao subcomitê de dotações do Senado para a Defesa que o declínio nos custos mostra que as negociações estão indo na direção certa. Ele se recusou a discutir os próximos marcos para o B-21 na audiência sobre a proposta de orçamento fiscal para 2025 do departamento, citando altos níveis de classificação do programa secreto. Quando o primeiro B-21 foi apresentado ao público em dezembro de 2022, a Força Aérea disse que permaneceria abaixo do custo médio unitário de aquisição ajustado pela inflação de 692 milhões. Um porta-voz da Força Aérea se recusou na terça-feira a dizer quais são os custos unitários do bombardeiro, agora citando sua classificação. O porta-voz disse que o orçamento de aquisição do B-21 da Força Aérea no ano fiscal 2025 foi ajustado para levar em conta as negociações favoráveis sobre os preços de produção iniciais baixos. O serviço disse que nem as quantidades nem o escopo do programa foram ajustados. O Northrop Grumman não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre os comentários de Kendall. A empresa relatou uma cobrança de quase 1,6 bilhão no B-21 no último trimestre de 2023, citando o aumento dos custos de produção e perturbações macroeconômicas. Isso ocorreu depois que a presidente executiva, Kate Warden, alertou aos investidores várias vezes no ano passado que a Northrop Grumman poderia perder dinheiro inicialmente com o programa. À medida que o desenvolvimento do B-21 continua a avançar para a produção inicial de baixa taxa, a Força Aérea está tentando garantir que planeja todos os aspectos do programa de Kendall e não apenas preparar a aeronave em si. Isso inclui a construção das instalações necessárias para operá-lo e mantê-lo, treinar os pilotos e demais aviadores que trabalharão nele e montar simuladores. Já vi programas terem problemas porque havia muito foco na plataforma e não o suficiente em todas as coisas necessárias para apoiá-la, disse Kendall. Esperançosamente teremos evitado isso no caso do B-21. Entretanto, a recapitalização de outra parte importante da tríade nuclear dos Estados Unidos, o míssil balístico intercontinental LGM-35A Sentinel, não está a registrar a mesma redução de custos. O preço esperado do programa Sentinel cresceu pelo menos 37%, em grande parte devido ao projeto de construção extremamente complexo e irá exigir. Agora espera-se que o custo mais de 130 bilhões. O crescimento dos custos do Sentinel desencadeou um processo conhecido como violação crítica de Nunn-McCurdy, e o Departamento de Defesa está agora a rever o programa para encontrar uma forma de reestruturar o controle de seu preço. O chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Dave Alvin, disse na terça-feira que a decisão do Pentágono sobre a revisão do Sentinel provavelmente ocorrerá em julho. Um processo de revisão Nunn-McCurdy também pode levar ao cancelamento de um programa, mas aos funcionários da Força Aérea disseram repetidamente que o Sentinel, programa para substituir o antigo ICBM LGM-30G Minuta 3 da era da Guerra Fria, é importante demais para ser cancelado. Alvin disse que o serviço continua empenhado em recapitalizar o seu programa ICBM. Os mísseis nucleares terrestres permitem uma resposta mais rápida do que os bombardeiros nucleares submarinos militares e tem um grande efeito de dissuasão, disse ele. Apoiamos o processo de revisão com fatos e dados, disse Alvin. Independentemente de qual seja o resultado desse comitê, garantiremos que teremos uma tríade nuclear segura, fiável e eficaz no futuro. A Força Aérea tomou medidas para melhorar a estrutura do programa Sentinel, inclusive colocando o general de 2 estrelas no comando como oficial executivo do programa para ICBMs, disse Alvin. E outras partes dos esforços de modernização da Força Aérea, nomeadamente os seus planos para aviões tanques e aviões de transporte da próxima geração, provavelmente ficarão em segundo plano em relação aos seus esforços para recapitalizar os seus bombardeiros nucleares e ICBMs, disse outro alto funcionário na terça-feira. Se a modernização nuclear for adiada, disse o Tenente-General Richard Moore, vice-chefe do Estado-Maior para Planos e Programas,
Isso poderá ter efeitos em cascata, incluindo potencialmente grandes extensões de vida útil de aeronaves de mobilidade mais antigas. Não considera realista ver um avião-tanque ou um avião de transporte de próxima geração até depois da onda nuclear, disse Moran, em uma discussão na Associação das Forças Aéreas e Espaciais. E se essa onda nuclear avançar, penso que há uma possibilidade, apenas do ponto de vista da realidade, de que isso empurre a recapitalização do restante da frota de mobilidade. Os aliados dos fuzileiros navais do Pacífico estão copiando os movimentos do regimento litorâneo. O principal general de operações do corpo está vendo os aliados do Pacífico copiarem alguns dos novos conceitos de combate baseados no litoral que a força desenvolveu para combater a China na região. Falando na conferência Mar Air Space Espaço da Liga da Marinha aqui na segunda-feira, o tenente-general James Bierman, vice-comandante de planos políticos e operações, expôs os desafios que os militares dos Estados Unidos enfrentam no Pacífico Ocidental e as medidas que os fuzileiros navais estão tomando para enfrentar essas lacunas. Os três principais desafios são tempo, espaço e acesso, disse Bierman. Por mais que gostem de pensar, a República da China não tem 3 metros de altura, disse Bierman. Isso não quer dizer que eles não sejam dignos de respeito e nós os respeitamos. Eles estão trabalhando muito, estão desenvolvendo muita capacidade, mas lutam com dúvidas e incertezas. Estamos fazendo campanha e postura propositalmente para manter e ampliar suas dúvidas e inquietações. Para enfrentar esses desafios, disse Bierman, o corpo concentrou esforços em suas unidades, tanto já dentro da frota da Marinha dos Estados Unidos quanto naqueles dentro da primeira cadeia de ilhas e zona de engajamento de armas. A cadeia de ilhas refere-se a uma cadeia de ilhas das ilhas Kurilas no norte, estendendo-se para o sul através de Okinawa, Japão, Taiwan e Filipinas, paralelamente às costas russa, norte-coreana e chinesa. As nações parceiras e aliadas nessa mesma cadeia estão a treinar ao lado dos fuzileiros navais de novas formas focadas na detecção e escolha de alvos e ataques a embarcações navais inimigas. Eles estão vendo o problema da mesma maneira, disse Bierman. É assim que em terreno naval distribuído você sente e faz sentido. Você sincroniza e coordena operações combinadas. Como você estabelece as ligações corretas para comando e controle? Pergunta. Os fuzileiros navais acham que tem a resposta. O Regimento Costeiro da Marinha. Nos últimos anos, o corpo desenvolveu o Regimento Litorâneo construído especificamente para combate litorâneo ou para combater nas regiões mais rasas, onde terras, ilhas e arquipélagos encontram o oceano. O 3º Regimento da Marinha Litoral opera no Havaí. O 12º Regimento de Fuzileiros Navais no Litoral foi redesignado em 2023 em Okinawa, Japão, e outro regimento está planejando para ser formado em Guam em 2027. Os regimentos possuem 2.000 fuzileiros navais cada, aproximadamente do tamanho de uma unidade expedicionária da Marinha, mas com capacidades diferentes. Temos menos infantaria, mas contém as suas próprias unidades de controle aéreo e de defesa aérea, uma bateria média de mísseis em vez de uma artilharia convencional e capacidades logísticas mais avançadas. Bierman diz que os parceiros militares e aliados na Coreia do Sul, Japão, Taiwan e Filipinas estão copiando elementos do conceito de combate litorâneo ou trabalhando para esses movimentos mesmo quando o corpo começou a desenvolvê-los. Após o painel de discussão, ele disse ao Marine Corps Times que cada nação está adotando sua própria abordagem, algumas priorizando as unidades mais nas capacidades de detecção, outras nas capacidades de ataque letal. Ele se recusou a discutir equipamentos, plataformas ou capacidades específicas por país. O 3 Estrelas enfatizou que o sucesso em qualquer conflito potencial envolverá uma combinação de recursos do Regimento do Litoral da Marinha e formações mais tradicionais, como a Unidade Expedicionária da Marinha e outras capacidades de Força Expedicionária da Marinha.
O 3º Regimento de Fuzileiros Navais do Litoral tem participado de diversos exercícios, principalmente com as Forças Armadas das Filipinas, desde 2022. O 12º Regimento de Fuzileiros Navais do Litoral, ainda em construção, trabalhará principalmente com os militares japoneses. Os militares japoneses desenvolveram a sua primeira brigada anfíbia de implementação rápida em 2018. Em março, ativaram o 3º Regimento dentro da Brigada para a defesa de sua região sudeste. E formou o Instituto Naval dos Estados Unidos. Também formou e implantou uma unidade de guerra eletrônica na ilha Wonaguni, no Japão, em março. Birman serviu anteriormente como comandante-geral da 3ª Força Expedicionária de Fuzileiros Navais, a única força expedicionária de fuzileiros navais desdobrada para a frente e força líder no Pacífico. Nossos aliados e parceiros estão todos envolvidos, disse Birman. Eles estão sentindo o calor, estão cansados de serem empurrados em seus próprios quintais. Em janeiro, as Filipinas anunciaram seu conceito de defesa arquipelágica abrangente, uma mudança para unir seu exército, força aérea e marinha num enfoque de segurança externa, em vez de da sua anterior concentração na segurança externa. A medida foi descrita como uma medida para conter a agressão militar chinesa e a incursão nas águas territoriais do país. Birman notou um aumento em vários exercícios militares do Exercício Naval Multinacional da Grande Escala Ring of the Pacific, o Exercício Anual Talismã Sabre, Estados Unidos e Austrália, o Exercício Balikatan, Estados Unidos e Filipinas, cresceram constantemente em tamanho e alcance nos últimos anos. E esses exercícios não são simples fogos vivos. O regime litorâneo da Marinha está trabalhando na detecção e na seleção de navios, transmitindo dados e conduzindo comando e controle junto com os parceiros da nação anfitriã. Birman enfatizou o realismo dos exercícios e seus efeitos sobre os adversários. Nos exercícios, nas operações que estamos realizando, recuamos de um plano de guerra existente, disse Birman. É um ensaio de um plano de guerra existente com os verdadeiros parceiros conjuntos, aliados e parceiros com os quais lutaremos com mais frequência no terreno em que operaremos na época específica do ano de alto risco. Atualizar esses exercícios para realçar a forma como os Estados Unidos e os seus parceiros estão a trabalhar com os objetivos comuns para outro objetivo, a dissuasão. Tudo o que fazemos na Indo-PACOM é feito visando um impacto cognitivo sobre potenciais adversários, disse Birman. Nada envia uma mensagem de dissuasão e perturba os nossos adversários com uma verdadeira interoperabilidade.